Então, assim, agradeço muito, irmãos, ao esse privilégio, o pastor Fabiano, ter nos convidado aqui, né? Eu sou o pastor Maurício Pastique, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Águas Compridas e Olinda, e também professor do Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, né? E coordenamos também ali, temos a função de coordenador já há algum tempo, né? Então, para mim é um privilégio poder compartilhar da palavra de Deus nesta noite com os irmãos. Então, dando continuidade ao texto de Ezequiel, capítulo 13, versículo de 1 até o 15, o 7 diz assim: não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a cal e com que a caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivadas na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio delas e sabereis que eu sou Deus. Assim, cumprireis o meu furor contra a parede e contra os que caiaram, e vos direis, a parede já não existe, nem aqueles que caiaram. Nós vamos orar. E eu quero só fazer um pedido ao pastor. Eu prefiro sem ventilador. Obrigado, pastor, porque para mim é melhor. Minha garganta hoje não está muito boa. E vocês perceberem que eu estou falando um pouco devagar, é mais por conta disso, tá bom? Vamos fazer uma oração, irmãos, pedindo que Deus venha nos ajudar, nos abençoar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e te pedimos que Tu venha nos falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai, diante desse tema tão importante que é a supremacia da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, te pedimos que Tu nos dê um coração pronto para Te ouvir, que Tu nos dê, ó Deus, sabedoria e entendimento da palavra, e acima de tudo, ó Deus, que possamos expressar através da nossa voz aquilo que Tu queres falar, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, falar sobre esse tema, a supremacia da palavra de Deus, onde a gente coloca a palavra de Deus de fato acima de todas as coisas, me faz lembrar um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu era pastor de uma outra igreja, e eu conto isso muitas vezes aos nossos alunos, eles sabem. Eu era pastor de uma outra igreja, não a que eu estou agora atualmente. E a distância da igreja da minha casa para a igreja era, na verdade, de uma parada de ônibus. Então, eu não precisava de carro, de bicicleta, eu ia andando. E da minha casa para a igreja era onde ficava a casa do meu pai. E eu lembro-me que, certa vez, eu estava em casa ainda, quando minha irmã chegou chorando, preocupada, disse, o que foi? E eu dizia para ela, o que foi? O nome dela era Luciana. Ela disse, Maurício, você não sabe. Eu disse, o que foi? Tem
uma mulher que está indo lá na minha casa, uma profetisa, e essa profetisa chega lá e fica dizendo, sabe, uma série de coisas, tal, aquela coisa toda, inclusive dizendo coisas em relação ao namoro dela, que o namoro dela não ia dar certo. E eu disse assim para ela, olha, fique tranquila, porque o seu namoro pode até não dar certo, mas se Deus de fato não quiser. Mas aí então ela estava muito inquieta, porque ela disse que a profetisa então dava profecia para um, profecia para outro, e todo um contexto em que as pessoas acreditavam naquilo que ela dizia, e ela não tinha como dizer assim, como descrer daquilo, mas aquilo inquietava ela. E então eu disse o seguinte, olha, faça o seguinte, quando é que essa profetisa vai lá? Ela disse, vai lá terça-feira, ou segunda, não me lembro, segunda-feira. Aí eu disse, foi na segunda-feira, eu disse, tá certo, então faz o seguinte, eu vou lá, tá bom? No dia? Tá certo, então marcamos. A profetisa ia chegar por volta de 2 horas da tarde, onde reunia a vizinhança, e então ela poderia falar, desculpem, por favor, se eu falar um pouco baixo, é porque minha garganta está muito ruim, os irmãos já entendem, tá bom? Vou tentar falar um pouco mais pausado. E aí, que às vezes a gente se empolga e termina. E aí, o que acontece? Eu disse, faça o seguinte, eu vou lá, eu quero participar dessa reunião, tá certo? Ela disse, tá certo. Então, quando foi na segunda-feira, 1h30 da tarde, eu então cheguei na casa da minha irmã, me programei, cheguei na casa da minha irmã, e fiquei esperando. E ao esperar essa profetisa chegar, então conversando com minha irmã, conversando com minha cunhada, e de repente minha cunhada, que era cabeleireira, ela começou estava atendendo uma pessoa, mas até então deu 2 horas e a profetisa não chegou. E o tempo foi passando, deu 2h10, 2h20, deu 2h30 e nada da profetisa chegar. Até que deu 3 horas e eu disse assim, bom, neste caso eu vou-me embora. Outro dia a gente tenta entrar em contato, tá bom? Ela disse, tá certo. E aí eu fui para casa. No outro dia de manhã, era na verdade culto de oração de manhã, e muitas vezes eu fazia também gabinete pastoral, mas ou ficava no culto de oração com as irmãs, quando tinha alguém para atender eu fazia gabinete pastoral. Mas aí quando eu passei na frente da casa da minha irmã, eu fui lá resolver uma outra coisa. Quando chego lá, está lá uma moreninha assim baixinha, né, bem séria, encostada assim no portão, e eu, na casa do meu pai, subia uns degraus para chegar lá, e ela estava numa parte do portão de cima, e aí então eu disse, bom dia, ela disse, bom dia, e eu fui lá, falei com a minha cunhada, minha irmã não estava, conversei, e fui para a igreja. Aí passou o tempo, fui para a igreja, fui para o culto de oração, gabinete pastoral. No outro dia eu encontro minha cunhada, e ela disse, Maurício, rapaz, eu disse, que foi? Ela disse, aquela mulher que estava ali na porta, no portão, era a profetisa. Eu disse, mas por que você não me apresentou a ela? Quem sabe a gente poderia conversar, né, com ela, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Ela disse, olha Maurício, quando tu saísse, ela olhou para mim e disse assim para mim, ela olhou para minha cunhada, né, disse assim, minha igreja ficava a menos de 100 metros da casa do meu pai. Ela olhou para a minha cunhada e disse, é este o pastorzinho desta igreja? Primeiro já foi logo me diminuindo, né? Se bem que eu não me preocupo com isso, porque quem nos exalta é Deus. É esse o pastorzinho da igreja? Aí a minha cunhada disse, é o irmão de Luciano, é o pastor daí da igreja. Aí ela disse assim para minha irmã, tá vendo? Não aguentou o meu poder, eu bati com o pé, ó, e ele saiu já correndo. Eu olhei assim e digo, meu Deus do céu, é muito poder, irmãos. E aí eu parei assim, digo, meu Deus, foi mesmo? Ele disse, foi. Disse que você não aguentou o poder,
E quando ela bateu o pé, eu saí correndo, porque eu não aguentei o poder dela. Aí eu fui para a igreja, tudo direitinho, e ela veio me contar. O tempo foi passando, e um belo dia eu descobri o quê? Que essa profetisa ia lá, reuniu o povo, preste bem atenção no resultado, ia lá, reuniu o povo, ia lá para pegar mantimento, cada um, para que ela pudesse dar as profecias, trazia uma feira, trazia um mantimento, trazia uma coisa que ela precisava, e ela então recebia tudo. Terceiro, já tinha tido não sei quantos maridos, e o marido que ela estava não era dela, basta dizer isso, entendeu? Não tinha marido que parasse na mão dela. E em quarto lugar, não conhecia as escrituras sagradas, o que é pior do que tudo nesse mundo. Não conhecia a palavra de Deus. Então, irmãos, isso já dizia tudo o que ela, o comportamento dela, a atitude dela, porque ela vivia em função daquilo que ela entendia como profecia, sem fundamento nas escrituras sagradas. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Porque esse texto que a gente leu aqui de Ezequiel, capítulo 13, na verdade, ela vai nos mostrar um pouco dessa realidade, a realidade de quem, vamos dizer assim, trazia profecias que não tinha fundamento nas escrituras sagradas. Inclusive, um contexto mostra que naquela época tinha algumas mulheres que faziam isso. Esse texto, irmão, nos ajuda a entender o valor da palavra de Deus em detrimento ao valor dado às... Preste bem atenção, e eu quero falar bem devagar para a gente entender. Em detrimento às revelações do coração, que são muitas vezes, na maioria das vezes, puramente emocional. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que Deus não fala aos nossos corações. Eu faço questão de falar isso, porque às vezes, quando a gente fala desse tema, algumas pessoas dizem assim, então quer dizer que Deus não fala ao nosso coração? Não, Deus fala sim no nosso coração. Eu estou dizendo apenas, irmãos, que aquilo que Deus fala aos nossos corações, muitas vezes quando Ele quer nos ensinar, quando Ele quer nos exortar, quando Ele quer nos alertar, quando Ele quer dar um direcionamento para a nossa vida, não pode ser um substituto da palavra. Já parou para pensar que algumas pessoas ficam imbuídas de conhecimento de Deus, daquilo que recebe de Deus pelas suas orações, pelos seus sentimentos, por suas emoções, e que sai dizendo que Deus faz isso, que Deus é aquilo, mas que muitas vezes serve essa atitude como um substituto das escrituras sagradas. Claro que Deus fala aos nossos corações, mas não é um meio de revelação no sentido pleno que trouxe as escrituras, embora quando Deus quis revelar suas escrituras, usou homens, usou seus corações, usou seus pensamentos, mas aí daí então a palavra foi inspirada, revelada e inspirada, o que está conosco até hoje. No caso, irmão, de Ezequiel aqui, mesmo que os registros dos fatos descritos nesse capítulo tenham acontecido depois, porque no momento em que estava acontecendo aqui, foi pura ação de Deus, foi infantilidade daqueles profetas, foi falta de conhecimento da palavra de Deus daquele profeta, falta de submissão daqueles profetas da palavra de Deus. Mas veja, irmãos, mesmo sendo inspirado depois do acontecido, isso porque o processo de inspiração foi progressivo ao escrever o texto sagrado, mas já havia escritos de Deus que os profetas conheciam, e já tinham eles uma espécie de um relacionamento íntimo dentro desse processo de inspiração ou de revelação, a gente pode dizer assim, né? de inspiração, revelação, para que eles pudessem então ter a palavra depois escrita. O profeta Ezequiel, irmãos, aqui nesse texto, ele mostra, especialmente capítulo 12 e 13, mostra que ele foi de fato enviado por Deus para falar o que Deus dizia, né, e o que ele tinha que falar. Não tem como. A função de Ezequiel aqui é para que, naquele contexto onde existiam profetas que não eram verdadeiros profetas, Deus pudesse fazer dele o verdadeiro profeta.
Só para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 12, não dá para ler todos os textos, mas no capítulo 12, a gente vai perceber que Ezequiel, o texto mostra que por causa da desobediência do povo, por causa dessas falsas profecias, Deus manda que Ezequiel fizesse alguns atos simbólicos, como se fossem encenações. Deus, eu digo sempre que Deus, ele é aquele que dele vem todas as coisas. Se vamos dizer, professor das artes, professor de homilética. Então, o que ele faz? Ele faz encenações para que os israelitas entendessem que eles seriam cativos dos babilônicos. Já tinha uma leva lá de babilônicos, mas que aqueles que estavam ainda de Jerusalém precisavam entender que eles também, um dia aconteceria de eles também serem levados e que Jerusalém seria destruído. Só que a maneira como Deus usa Ezequiel primeiramente através de encenações. O capítulo 12 ele vai mostrar praticamente duas encenações. No primeiro, Ezequiel devia fazer, irmãos, o papel, de acordo com algumas traduções, ele devia fazer o papel de refugiado, para que os israelitas pudessem assistir como se fosse uma cena real. Vocês lembram da Jerusalém, daquela Paixão de Cristo em Jerusalém, é assim? Eu nunca fui não, mas pela televisão a gente vê que eles fazem cenas ali, à vista de todos, e é empolgante, parece que as pessoas estão vendo a realidade ali na frente deles, né? Quando na verdade são encenações. É mais ou menos assim que Deus faz com Ezequiel. Manda ele fazer algumas encenações para que o povo pudesse entender: olha, é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês saiam de Jerusalém. Eu quero que vocês entendam que Jerusalém será destruída e que vocês precisam sair daqui. Então, Deus manda que ele vamos dizer assim, se vista, pareça um refugiado, para que aquela cena real pudesse ser vista no meio deles, a fim de que eles entendessem o alerta de Deus quanto ao futuro de Jerusalém. Lá no capítulo 12, de 3 a 6, irmãos, vai mostrar que Deus diz assim para Ezequiel, Deus diz assim: olha, faz a tua trouxa, né? Faz a tua trouxa lá no meio do povo, depois furam a parede, algumas traduções de uma parede, outras traduções vai dizer um muro, não é? E bota uma venda nos olhos e sai. E vai acontecer então você vai sair sem saber para onde ir. Tudo aquilo era simbólico, era para que o povo entendesse que eles deveriam fazer aquilo ali, como quem quisesse dizer assim: olha, façam isso que eu estou fazendo, arrume suas malas e saiam. E diz o texto que Deus diz assim: olha, e será que os israelitas, ao ver você fazendo isso, eles vão perguntar o que significa aquilo, e aí você tem condições de explicar. Veja se não é mais ou menos isso que diz o capítulo 12, versículo de 3 a 6. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem do exílio. Algumas traduções vai dizer que prepara a trouxa, né? Te faz de um refugiado, e de dia e sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entendam ainda que eles são casa rebelde à vista deles, pois traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás à vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali, à vista deles, aos ombros a levarás às escuras. Transportarás, cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus na casa de Israel. E aí o versículo 7 vai dizer: como se me ordenou, assim eu fiz. E ele mostra que de fato ele fez tudo o que Deus de fato quis que ele fizesse. Com o objetivo de quê, irmãos? De Ezequiel como profeta fazer essas encenações,
para mostrar, olha, vocês precisam sair aqui de Jerusalém, porque vocês são rebeldes, porque vocês são incrédulos, porque vocês não compreendem o que de fato é o verdadeiro profeta. Mas, irmãos, tem ainda um segundo ato simbólico que Deus manda que Ezequiel faça. Diz, para que, lá no versículo, capítulo 12, 18, diz que é para que ele tremesse de medo na hora em que fosse comer. Na hora que ele fosse comer, ele ficasse tremendo de medo. E diz também que estremecesse quando fosse beber, para que eles entendessem o sofrimento que iriam passar quando Jerusalém fosse tomada pelos babilônicos. Tudo isso era o quê? Encenações. O recado estava dado. Ezequiel era o verdadeiro profeta que estava dizendo assim, olha, saiam de Jerusalém. Ezequiel estava falando a verdade nua e crua, não estava massageando o ego de ninguém, porque ele estava com base e fundamento naquilo que Deus estava dizendo. Essas profecias, irmãos, de Deus, dadas a Ezequiel, o autêntico profeta, era para serem cumpridas diante do povo, que na época já não dava mais crédito às profecias. Esse é um grande problema que Deus coloca Ezequiel naquele contexto, porque as pessoas não acreditavam mais nas profecias que eram dadas. Veja, era de tal forma, irmãos, que era tão comum que havia, por exemplo, um provérbio, e eu procurei trazer esse provérbio numa linguagem mais prática de hoje, para entendermos. Havia um provérbio naquela época, que o povo dizia assim, olha, o tempo passa e as profecias não dão em nada. É como se uma pessoa incrédula hoje dissesse assim, mas rapaz, vocês ficam anunciando, e a gente não vê nada acontecer. Às vezes eu gosto de fazer alerta àquela música Vida de Gado, esqueci até o nome do autor. E ele, naquela música, desde que eu era ainda jovem, eu escutava essa música, eu achava ela bonita, mas aí que acontecia, eu comecei a perceber o quanto ela era anticristã. E ele dizia assim, vida de gado, povo marcado, povo feliz, né? E ele começa a mostrar nessa música de que a gente tem esperança. Na verdade é sobre o cristianismo, sobre nós. Temos uma esperança falsa, né? Ele chega a dizer assim, ó, a arca de Noé, o dirigível, não voa, nem se pode flutuar. O tempo todo a música contrapondo-se às escrituras sagradas, contra aquilo que se profetiza e nada acontece. Olha para a gente, essa música olha para a gente como se nós tivéssemos uma falsa esperança de que um dia estaremos na eternidade. Então, quando eu olho para essa música, eu me lembro um pouquinho de que parece ser um pouco daquele sentimento daquele povo que vivia com esses tipos de profecia, com esses profetas, né? Então, ninguém mais acreditava. Então, ele dizia assim, olha, o tempo passa e as profecias não vai dar em nada. E a vida ia passando, não adianta trazer profecias. Então, irmão, isso acontecia porque, assim como na época de Jeremias, veja, Ezequiel viveu um contexto, irmãos, em que muitos falsos profetas estavam aparecendo, colocando em dúvida as profecias dos verdadeiros profetas. Então, de acordo com isso, agora voltando para o capítulo 13 de Ezequiel, de acordo com este capítulo 13 de Ezequiel, ele teve que enfrentar, pelo menos, irmãos, 2 tipos de falso profeta, né? Quais eram o tipo de falso profeta que eles tiveram que enfrentar? Primeiro, eram os profetas que inventavam profecias em nome dos seus corações. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Veja o versículo, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, ó, Ezequiel dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? A expressão veio a mim era uma espécie de clichê prosaico, em que o profeta estava dizendo, olha, não sou eu que estou dizendo, é Deus que veio a mim, é Deus que está dizendo. E veja, ele diz assim, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que eles veem do coração. Veja, irmãos, parece uma contradição na prática da profecia, porque ele está dizendo o seguinte, olha, primeiro ele está falando para o povo de Israel, profetiza contra os profetas de Israel,
Porque esses profetas de Israel profetizavam, né, exprimem, como dizem, o que lhe vem do coração. Aí a frase termina, ponto, e a frase termina: ouvi a palavra do Senhor. No versículo 3 ele diz: assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, isto é, alguns dizem assim, o seu próprio coração, sem nada ter visto. Então, esse na verdade era o tipo de profeta, que eles inventavam profecias, eles não eram submissos à vontade de Deus, eles não eram submissos à palavra de Deus, né? De forma que isso era totalmente, irmãos, contrário ao verdadeiro profeta, que no caso era Ezequias. Paulo Anglada, irmãos, foi um escritor que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, e ele diz uma coisa, ele diz que tem duas coisas, irmãos, que pode servir de ameaça à supremacia das Escrituras Sagradas. Primeiro é o tradicionalismo, isto é, quando você coloca a tradição acima vamos dizer assim, de tudo, você termina colocando as Escrituras em segundo plano. Com todo respeito, e a gente fala isso com muito carinho, com todo respeito, por exemplo, aos católicos romanos, digo isso porque eu já fui católico romano ativo, mas o que é que faz a Igreja Católica? Ela faz exatamente isso, a tradição católica, a Igreja está acima da palavra. Ela chega a dizer que a palavra está submissa à igreja, porque ela é oriunda da igreja. Nós não entendemos isso, entendemos que somos igreja por causa da palavra. Se somos igreja, se viemos aqui é porque nós escutamos a palavra, lemos a palavra, nos guiamos pela palavra. Então não há como a gente entender que a palavra ela está, de certa forma, que a tradição de uma igreja possa se tornar maior do que a própria Escritura. Então, Paulo Anglada diz que o tradicionalismo na verdade, uma ameaça ao conceito de supremacia da Escritura. O outro é o racionalismo, né, ou o liberalismo teológico, que na verdade que nem considera a Bíblia como palavra de Deus. O que é que ela diz? A gente aprende isso, né? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nós somos ortodoxos e dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o racionalismo ou liberalismo teológico, na verdade, ele vai de encontro à supremacia, ele vai ameaçar aquilo que a gente entende como supremacia das Escrituras. Mas o Paulo Anglada também diz uma coisa bem interessante. Ele diz também que outra fonte, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem, ele diz: outra fonte de autoridade que sempre ameaça a autoridade das Escrituras, diz ele, é a emoção. Saber lidar com a emoção, irmãos, é algo que requer de nós muita sabedoria, direcionamento. O pastor Fabiano, que é psicólogo, sabe como a gente tem que lidar, e pastores também, como conselheiros, como a gente precisa saber lidar com as emoções, que não é algo fácil. Paulo Anglada vai dizer o seguinte: olha, outra fonte de autoridade que sempre ameaça a autoridade da Escritura é a emoção, quando degenerada em emocionalismo, isto é, quando passa de um simples reconhecimento de emoção, porque todos nós somos pessoas que choramos, que amamos, que sorrimos, que temos emoções, mas a ideia é do emocionalismo. Isto quase, diz ele, inevitavelmente conduz ao misticismo. Toda pessoa que muitas vezes substitui a palavra por emocionalismo vai andar pelo caminho do misticismo. Então, de repente, ela é cheia de poder, como aquela mulher, é cheia de poder, é cheia vamos dizer assim, de poder para fazer acontecer, e muitas vezes não conhece a Escritura Sagrada. Ele diz que na esfera religiosa, frequentemente é dado um valor exagerado à intuição, ao sentimento, ao convencimento subjetivo. Quando tal ênfase ocorre, facilmente esse sentimento subjetivo de convicção pessoal e interno é explicado misticamente em termos de iluminação espiritual e revelação divina direta, seja por meio do Espírito,
seja pela instrumentalidade de anjos, sonhos, visões, arrebatamento, etc. Então veja, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu quero que os irmãos entendam que a gente não, de certa forma, nega, nós não estamos negando aquilo que Deus nos constituiu, né? De corpo, né? De materialidade e interioridade, não é? Aos que são dicotômicos, que estão tricotômicos, alma e espírito, mas o nosso interior, acima de tudo. Ele de fato, diz ainda, ele de fato o fez, isto é, usou esse meio. Foi em parte através desses meios que a revelação especial foi comunicada à igreja e registrada no cânon do processo de inspiração. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos: claro que quando Deus inspirou a sua palavra, ele usou homens que tinham sentimento, que tinham emoção, que poderia chorar, que poderia sorrir, mas que foram meios para que a palavra de Deus fosse trazida, inspirada a revelação para cada um de nós, palavra revelada para cada um de nós. Ezequiel, irmãos, 13, ainda continuando o texto, não é? Especialmente o versículo 4 a 5, mostra que um dos critérios para identificar se um profeta era verdadeiro, era se eles estavam junto com o povo, construindo ou fazendo reparações nas muralhas de Jerusalém. Veja aí o versículo 4 a 5, olha lá, o 4 diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas, não subistes as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Em outras palavras, o verdadeiro profeta era aquele que estava junto do povo, era aquele que estava construindo, contribuindo para que os muros pudessem estarem firmes, para que os muros pudessem estar protegendo. Simplesmente para chegar lá e dizer assim, ó, palavras proféticas, sem que ele tivesse autoridade e intimidade com Deus, nada disso iria soar bem na vida daquele povo, né? Então vamos lá. Versículo de 6 a 9 também, irmãos, a gente pode observar, dizendo assim: tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não enviou, e espera o cumprimento da palavra. Em outras palavras, irmãos, o profeta, se fosse verdadeiro, poderia esperar no cumprimento da palavra, mas como eles eram profetas falsos, então nada do que eles diziam de fato aconteciam, porque eles eram profetas que inventavam profecias em nome dos seus corações. Bastava ele sentir que Deus estava falando, e ele então saía dizendo, olha, Deus está dizendo isso, e Deus está dizendo aquilo, mas até que ponto Deus de fato estava falando? Hoje, isso naquela época, hoje a gente pode ter como parâmetro as escrituras sagradas. Quando eu chego para você, diga assim, olha, e vou fazer um aconselhamento, e vou conversar, nós estamos dentro desse contexto de conhecimento da palavra, de leitura da palavra, de oração, de convivência, para que de fato a gente possa entender que é Deus que está falando. Mas substituir esse meio emocionalista para a profecia sem conhecimento da palavra não é o caminho que Deus quer para cada um de nós hoje. Versículo 7 diz: não tivesse visões falsas e não falaste, olha lá, adivinhações mentirosas, quando disseste, o Senhor diz, sendo eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, Deus era completamente contrário a estes profetas que inventavam coisas do seu coração. Nesse texto, irmãos, Deus mostra de forma clara como é perigoso olhar além daquilo que ensina a palavra de Deus. Como é perigoso se deixar guiar por um coração fervoroso como um substituto da palavra de Deus, da leitura da palavra, da meditação da palavra, como revelação de Deus para a nossa vida. Quero, irmãos, desde já dizer que mais uma vez eu quero reiterar, não sou contra o fato de você sentir a presença de Deus, não sou contra o fato de que muitas vezes você ora, você lê a palavra e muitas vezes as lágrimas vêm,
Não sou contra o fato de que que cada um de nós devemos estar com o coração aberto para, de fato, sentir o que é que Deus quer falar aos nossos corações. De forma nenhuma. Não podemos ser contra a presença de Deus em nossas vidas, né? De forma nenhuma. Se deixar ser conduzido por ela, mas desde que seja através da leitura do fundamento das Escrituras Sagradas. Segundo tipo, irmãos, de profeta que ele vai mostrar aqui, era o tipo de profeta que gostava de enganar o povo, dizendo que tudo estava bem, quando na verdade não estava. Me faz lembrar o que, irmãos? Os políticos da nossa época, né? Me faz lembrar aqueles que conseguem manipular emocionalmente e também psicologicamente as pessoas, não é? Por ter o dom da palavra, por ter vamos dizer assim, a oportunidade de muitas vezes liderança, muitas vezes enganarmos o povo. Político, então, irmãos, há muitos políticos que fazem isso de forma muito clara. Irmãos, versículo 10 a 15, era um outro critério para identificar um falso profeta do verdadeiro. O versículo 10 diz assim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dizem que caiam e que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivadas, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Então, irmãos, o falso profeta, ele dizia aquilo que o povo queria ouvir, como fazem muitos políticos da nossa época, como fazem muitos que querem, muitas vezes, ganhar o coração dos outros. Lembra da história de Absalão? Absalão começou a ganhar o coração do povo com mentiras, né? Com falsidade, dizendo assim, olha, o rei já não consegue resolver todas as coisas, mas eu estou aqui para isso. E com isso, manipulava, e as pessoas foram então atrás dele, e ele consegue tomar o rei. Há pessoas que têm essa capacidade, irmãos, isso é característica de um falso profeta. Enquanto que o verdadeiro profeta, diz, comparando aqui com Ezequiel, era aquele que anunciava a palavra de Deus, né? Totalmente diferente. É importante, irmãos, recorrermos, e eu quero convidar os irmãos para a gente pensar um pouco nesse texto. Eu quero recorrer a um texto da Confissão de Fé de Westminster. Eu peço até licença para falar sobre isso, porque, claro, isso é mais próprio de igrejas reformadas, mas tem alguns pontos que de fato são importantes para todos nós, e até porque a nível de seminário a gente estuda isso, né? Essas confissões com argumento bíblico, para termos uma postura correta em relação à Escritura Sagrada. Ele diz assim, irmãos, olha, lá no capítulo 1, seção 1, diz assim, olha, ainda que a luz da natureza e as obras da criação e a providência de tal modo se manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para aquele conhecimento de Deus e da sua vontade para a sua salvação. O texto começa dizendo o seguinte, irmão, ainda que a gente olhe para a natureza criada, sol, lua, estrela, e a gente entenda, irmãos, que essa natureza criada, ela vai refletir a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, mas mesmo assim ela não é suficiente para a salvação. E a gente tem pessoas que se iludem. Você conhece Deus? Conheço. Olha que sol maravilhoso, olha como a vida é bela, que criação maravilhosa. Sim, mas até que ponto você conhece a palavra de Deus, que vai lhe apontar a salvação em Cristo Jesus, né? E ele começa dizendo o seguinte, e aí vem pontos importantes para a gente pensar. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais puro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção e da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la, escrevê-la
toda. O que é que o texto, irmãos, está tentando nos ensinar, nos mostrar aqui? Que Deus falou com os profetas, né? Está aí aquele texto fantástico de Hebreus capítulo 1, que outrora Deus falou pelos profetas. Então, mas veja, Deus fala pelos profetas, a revelação geral é clara, mas que aquilo que os profetas falaram, irmãos, aquilo que os profetas falaram, talvez se não tivesse escrito, tivesse o quê? Sido perdido. Estivessem, vamos dizer assim, ninguém se lembrava mais. Então, aprove ao Senhor escrevê-la, torná-la escrita, e é por isso que nós temos a Escritura Sagrada, por isso que ela está conosco, porque providencialmente Ele fez para que fique conosco. Eu estava conversando com uma moça e ela é envolvida, né, com pensamentos, como é que eu posso dizer assim, filosóficos, humanistas, e ela veio me perguntar, por que a palavra escrita? Parece uma coisa meio diabólica, né? Por que a palavra escrita? Não é? Como é que a gente pode acreditar? E eu comecei a entrar no jogo dela e eu disse, você conhece os filósofos do passado? Conheço, me diga o nome de uns. E ela saiu dizendo aquilo, tal. Você sabe que alguns deles não escreveram? Eu sei. E os que escreveram? Sim. Você acredita? Acredito. Sim. Se não tivesse sido escrito, você não acreditaria. E ainda mais aqueles que nem escreveram e você acredita, por que você não vai crer na palavra de Deus? E ela ficou sem argumento, porque ela começou a entender que da mesma forma que acontece com a história nossa, a história bíblica é fato que Deus faz questão de registrar para que fique palavra de revelação para cada um de nós. Esse texto, irmãos, que nós lemos da Confissão de Westminster, mostra de forma direta que a natureza é insuficiente para a salvação, já vimos isso, que é preciso que seja autenticada pela palavra, como diz lá no Salmo 19, um salmo que eu uso muito. Observe o Salmo 19, versículos de 1 a 6, fala da excelência da criação de Deus, mas do versículo 7 até o 14, fala da excelência da palavra de Deus. Então, irmãos, de forma indireta, o texto da confissão diz que não podemos confiar no nosso coração, por causa da corrupção do nosso interior, conforme Jeremias 17:9, que todos nós conhecemos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só esse versículo seria suficiente, irmãos, para que nós pudéssemos, inclusive, para que a igreja, para que alguns dentro da igreja pudessem vencer essa tentação de querer substituir as Escrituras pelo ato emocional de falar, pelo ato emocionalista, na verdade emocional não, emocionalista, de querer dizer aquilo que Deus disse quando Deus não disse, porque quem diz é a palavra. Essa é uma questão que a gente precisa parar e pensar, porque o coração é enganoso. Eu posso dizer 1000 coisas, não daquilo que eu digo, eu estou achando que Deus está dizendo isso para vocês, mas não é seguro. Sabe o que é seguro? É eu estudar a palavra, é eu ler a palavra, é eu entender que a palavra de Deus é suprema, e aquilo que nós pudermos absorver dela, aplicar às nossas vidas. Esse texto ainda nos ensina que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Jesus, conforme Hebreus 1:3, de 1 a 3. Eu amo esse texto. Olha o que ele diz, irmãos: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Não foi assim que Deus fez? Deus falou lá no passado aos pais, aos profetas, de várias maneiras. O que você puder imaginar, Deus falou através do profeta, através da natureza, através de estrondos, através da burra de Balaão, através de criança, através de... Deus falou, né? E diz mais assim: nesses últimos dias, veja agora o texto de Hebreu afunilando do passado para o presente. Mas nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constitui
constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Aí diz assim, irmãos, isso é que é a frase que dá vontade de chorar, dá vontade, quando eu digo lá no seminário, dá vontade de sair pulando de alegria. Diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, com S maiúsculo, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Ainda que eu pense em falar alguma coisa, que eu sinta alguma coisa, eu não posso cair naquele mesmo erro dos falsos profetas lá de Ezequiel, porque senão, irmãos, eu estarei contrário, eu vou deixar de entender o que significa a supremacia da Escritura Sagrada. Ele diz, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Todas as coisas, irmãos, são sustentadas pela palavra. Todas as coisas que você puder imaginar, elas são sustentadas pela palavra de Deus. Queremos pregar, preguemos a palavra. Queremos aconselhar, é a palavra. Queremos abrir uma empresa, o que é que Deus diz através da palavra e da oração. Queremos resolver algum problema e temos dúvida, o que é que diz a palavra? Isso é o que é a supremacia da palavra, irmãos. Mas, irmãos, eu não quero me demorar mais. Eu quero que a gente pudesse parar um pouquinho e pensar e aplicar isso à nossa própria vida. No mundo cristão de hoje, parece, eu estou falando a nível geral, parece que encontramos dois tipos de pessoas, de crentes, em relação à voz de Deus para segui-lo. Talvez eu estou colocando isso aqui para a gente parar e pensar, puxa vida, qual desses dois grupos você se enquadra, né? O primeiro grupo, irmãos, são um grupo daqueles que apenas olham para o seu coração e no coração dos outros para ouvir a voz de Deus. São aquelas pessoas que muitas vezes, como eu digo lá aos meus alunos lá, viu, né? Stephanie lembra também, o irmão aí, diz, do portão para fora, né? Aqui não. Mas muitas vezes a gente vai para a igreja e Deus só falou se algum irmão se levantou para dizer alguma coisa, se algum irmão se envolveu em atos, vamos dizer assim, emocionalistas, né? Para que a gente olhe, Deus falou hoje. E muitas vezes, já aconteceu comigo e acontece, só a leitura da palavra já fala aos nossos corações. Estava eu na igreja e uma irmã que não conhece muito a palavra, mas ela foi dirigir o culto de oração e ela abriu um texto. Quando ela abriu, eu digo, meu Deus do céu, nunca tinha olhado, já li tantas vezes esse texto, já preguei, mas aquele texto naquele momento estava falando ao meu coração. Se ela não dissesse nada, para mim já era suficiente, porque a palavra, irmãos, por si só, ele fala aos nossos corações. Então, eu não estou desprezando a possibilidade de que algum irmão compartilhando o que Deus fez na vida dele, aquilo tocar o nosso coração, mas eu não sou dependente de que alguém se levante para que fale o coração, para que eu possa dizer assim, que eu seria edificado, e para que eu não diga assim, eu fui para a igreja e não aconteceu nada. Estar na igreja, ouvir a palavra, irmãos, é suficiente para que você que vem cultuar ao Senhor, fundamentado na palavra, possa se alegrar na presença dele, possa entender o que Deus na verdade falou ao seu coração. Você pode fazer isso inclusive quando sai de casa, coração aberto para isso, mas porque a palavra de Deus, irmãos, ela é suprema, e se isto for o caso de algum de nós estivermos neste grupo, lembremos, a palavra de Deus é suprema e está acima das nossas emoções, está acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar, está acima das nossas vontades. Às vezes, irmãos, muitos cristãos vêm para a igreja para receber uma resposta de Deus, e se a resposta que a palavra disser não for aquilo, entra em choque com ele, então ele não se sente bem, porque falta humildade, né? Ser cristão implica, irmãos, em submissão às Escrituras Sagradas, mesmo diante daquilo que é contrário a nós. E eu vou agora para os irmãos, não tem bom não, isso acontece com você, acontece comigo, acontece com qualquer um. Tem tantas coisas pendentes na nossa vida que a gente diz assim, meu Deus do céu, as coisas não poderiam ser diferentes.
Mas a gente olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz, olha, espera. A gente olha para a palavra de Deus e diz assim, olha, Deus é Senhor. A gente olha para a palavra e diz, Deus é soberano. A gente olha para a palavra e diz, olha, Deus é quem comanda. Deus é quem vai agir no tempo certo, na hora certa. Não dizendo apenas por dizer, mas porque a palavra diz isso. É nesse sentido que a gente tem que levar em consideração. Não são poucos os pregadores, irmãos, que muitas vezes usam a palavra de forma de manipulação, deixando de reconhecer a supremacia da Escritura Sagrada. Por isso eu fico muito feliz em aqui nesta noite falar sobre esse tema. É sinal de que o pastor está preocupado em que a palavra de Deus seja de fato reconhecida como suprema na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Este é o primeiro grupo, irmãos. E se na verdade algum de nós faz parte desse grupo, que nós possamos estar atentos, para que não caiamos nas armadilhas que caíram aqueles profetas na época de Ezequiel. O segundo grupo, irmãos, que a gente vê dentro da igreja hoje, são aqueles que ouvem a voz de Deus com base exclusiva nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Agora, preste bem atenção. Eu vou dizer isso também do portão para fora, viu, gente? Mas a gente precisa olhar para dentro da gente, da nossa maneira de pensar. Mas a verdade é que quando eu digo que o segundo grupo são aqueles que ouvem a voz de Deus com base exclusiva nas Escrituras Sagradas, alguns acham que os que assim agem são taxados de crentes crus, né? Sem coração, como é que a gente pode chamar mais? Frio, né? Eu não ligo não, me permita aqui, eu peço toda a licença ao pastor para dizer, eu sou da igreja presbiteriana e tem alguns que até brincam comigo no seminário, me chamam de sorveteriano. Eu digo, não importa se eu sou sorveteriano, se alguém é congelacional, o importante é que a palavra aquece nossos corações, né? Amém, irmãos? O importante, irmãos, é que a palavra de fato, ela é suprema, deve ser suprema em nossas vidas. Então os que agem assim, muitas vezes são taxados de crentes crus, porque não dá lugar, né? Eu vou usar uma linguagem, eu trabalho no seminário pentecostal, pode falar isso, porque não dá lugar, não está no remanância, no repré, no sapateia. Quando eu disse lá no seminário que eu vinha para cá hoje, uma irmã da manhã disse, pastor, eu quero saber se o senhor deu lugar lá, se o senhor sapateou. Eu digo, deixa comigo, a palavra de Deus é a principal coisa que eu vou falar. E se isso alcança o coração e a mente das pessoas para entender que ela é suprema, isso para mim já é suficiente. Mas irmãos, dentro desse grupo do que ouvem a palavra de Deus, é triste a gente ver que as pessoas às vezes são tratadas como cruz, mas ainda é triste ver que algumas pessoas não conseguem ver espiritualidade na palavra, e diz assim, irmãos, a letra mata, num contexto completamente diferente, como se você conhecer a palavra de Deus fosse algo que pudesse matar. Tem gente que diz assim, ó, eu não vou fazer seminário não, porque se eu fizer seminário, eu vou terminar ficando mais incrédulo, né? Tem uns irmãos que quando estava na igreja, eu digo lá no seminário, era uma bênção, mas quando foi para o seminário, irmão, parece que ficaram assim meio frios. Aí diz assim, a letra mata. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. A letra que mata era aquilo que os judeus, era o legalismo dos judeus, né? Mas conhecer a palavra é vida, e ela tem espiritualidade. Talvez não tenha a espiritualidade que você queira, que outra pessoa queira, mas ela produz espiritualidade, a palavra de Deus. Reconhecer a supremacia das Escrituras e pregá-la assim é uma questão de humildade e coragem. Nós precisamos ter humildade, né? Quem de fato ouve a voz de Deus com base nas Escrituras Sagradas, pede a Deus todos os dias que a palavra possa ser aplicada às nossas vidas, no momento que estiver de encontro a nós, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas, por causa da nossa dificuldade de reconhecer os nossos próprios erros, e a gente ora, Senhor, tem misericórdia, e pede a Deus que ela aplique as nossas vidas, porque senão, para que não prevaleça a nossa própria vontade. A supremacia, irmão, da palavra de Deus nos leva a crer nela como bússola para a vida, para a pregação, para o aconselhamento, para a administração da igreja, para o trabalho, para a sua profissão, para guiar seus pensamentos, para guiar suas emoções.
Então, irmãos, nada mais lindo, nada mais necessário do que a gente parar e pensar. Se eu não dissesse mais nada hoje, você parar e dizer assim: poxa vida, eu tenho que pensar neste tema na minha vida. A palavra de Deus é suprema, supremacia da Escritura Sagrada, para que tenhamos vida. Eu tenho um costume de dizer lá na minha igreja que doutrina é uma questão de vida. Doutrina no sentido de que entender a palavra é uma questão de vida, não é uma questão dogmática, saber isso, aquilo, outro. Até mesmo no meio, no nosso meio, às vezes existem alguns que são meio dogmáticos, aquela coisa muito sistemática, mas se a gente traduz isso em palavra viva, é uma questão de vida, e não simplesmente uma questão dogmática, né, sistemática. Então, irmãos, que fique aqui essa palavra em nossos corações. Eu queria concluir convidando você a crer e a se entregar a esta palavra suprema, a palavra de Deus, para não cairmos, irmãos, nas armadilhas, né, daqueles profetas, mas para que tenhamos vida real. Às vezes, não precisamos nem mesmo agir de forma assim, tão lamentável como aquela mulher. Lembra aquela mulher que eu falei? Que olhou para mim, que me depreciou. Isso aí não me afetou em nada, viu, irmão? Porque eu sou frágil mesmo, né? Que ela disse para mim: ó, é esse o pastorzinho aí, que é dessa igreja aí, não aguentou o meu poder, eu bati o pé que ele saiu logo. E eu nem sabia, eu saí tranquilamente, nem senti poder nenhuma, não vi nada, não vi nada sair dela. Se fosse de Jesus, eu dizia feito aquela mulher, né? Viu virtude, senti. Jesus diz assim: eu vi alguma virtude, mas dela não sai nada. Só arrogância, não é assim? Então, querer viver uma vida muitas vezes dominada por questões emocionais, sobrenatural, é muitas vezes, irmãos, viver fora de uma realidade da própria palavra de Deus, daquilo que Deus quer nos ensinar. Eu quero contar uma história que eu ouvi, para terminar, real, de uma professora lá do seminário que me contou. Sabe, irmãos, algumas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, e às vezes por isso que se deixa levar pelas emoções, se deixa levar pelos sentimentos, se deixa levar por tudo em que muitas vezes não condiz aquilo que a palavra de Deus diz. Mas ela me contou uma história que aquilo para mim foi fantástico. Ele diz que uma determinada mulher orava todo dia ao Senhor e dizia assim: Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural. Então já imaginou que privilégio, né, irmãos? Você olhar para as coisas e ver além daquilo que você pode enxergar na perspectiva da vida cristã. E ela dizia: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E ela orava. E até que um dia Deus fez com que ela tivesse uma experiência marcante. Ela disse que enquanto ela estava lá de lado assim da igreja, ela percebeu que entrava um homem numa cadeira de roda, e aquele homem na cadeira de roda, as pessoas olhando para ele entrando, e ele falava com as pessoas, e as pessoas que estavam em volta dele via a tristeza dele, mas ela enxergava nele um homem feliz, um homem que não estava chorando, um homem que muitas vezes se levantava e sentava, ia falar com as pessoas, feliz da vida, mas numa cadeira de roda. E ela ficou impressionada. Todos viam aquele homem na cadeira de roda triste, mas ela, que pedia a Deus para ver o sobrenatural, parece que agora estava tendo experiência. Ela viu além daquilo que estava na vida daquele homem. E aquele homem então encostou na cadeira de roda. Daqui a pouco entra um pastor. O pastor então entra e aperta a mão de um e aperta a mão do outro, e sorrindo, todo mundo vendo o sorriso daquele pastor e a alegria de falar com todo aquele povo. Mas ela, Deus estava permitindo ver o sobrenatural de Deus, olhava para aquele pastor e via as lágrimas deles. Na verdade, aquele pastor estava chorando, sorrindo por fora, mas o seu coração era pesado, de tristeza, de problemas, de dificuldade, que ninguém conseguia enxergar. Porque afinal, irmão, vida de pastor muitas vezes é uma vida solitária. Ninguém consegue entender
aliás, ele está pronto para ouvir todo mundo, para atender todo mundo, mas muitas vezes quem vai ouvir o pastor? E aquele pastor sorria e todo mundo, pastor, uma bênção, está maravilhoso, né? Bom, tal, mas ela conseguia enxergar a tristeza daquele pastor, as lágrimas caíam, só ela via. E aquela mulher então, depois que viu essas duas cenas, ela ficou desesperada, disse, meu Deus, o que é que eu estou vendo? E ela então voltou de novo e entrou no quarto e foi orar, depois que terminou o culto, e foi orar, e orava, aquilo incomodou a vida dela, e aí ela disse, Senhor, por que eu tive que passar por isso? E ela disse, o Senhor disse para ela, você está preparado para ver o sobrenatural? Veja, a minha palavra é suficiente para que você possa entender o que eu quero da sua vida. Aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós, Ele vai revelar, mas a base está na sua palavra revelada, porque a palavra de Deus é suprema, ela em si é suprema, ela precisa ser suprema em nossa vida, para que possamos defender a supremacia das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos faça refletir sobre esse tema tão importante. E eu digo, eu não falei nada do que eu poderia falar, eu poderia ter muito mais para falar, porque o assunto é amplo, mas eu espero no Senhor que esse pouco momento de reflexão possa nos fazer sair daqui com esta convicção da palavra de Deus no nosso coração, e que a partir de hoje, se alguns ainda não tinham parado para pensar, saiba que a sua vida deve ser pautada pelas Escrituras, para que você possa dizer sempre, a palavra de Deus é suprema na minha vida. Que Deus nos abençoe, irmãos.